Olá, meu nome é Thaís e irei apresentar o terceiro trabalho da disciplina Geometria Euclidiana que está sendo ministrada pelo professor Juliano. Neste vídeo, irei apresentar duas questões que foram disponibilizadas pelo professor. A primeira questão é a questão número 2 da lista de exercícios. Ela nos diz o seguinte: os lutadores Anderson Silva, Vitor Belfort e José Alves desentenderam em um bar. Após a discussão, cada um seguiu o seu caminho em direções que formavam 120 graus uma com a outra. Sabendo que suas respectivas velocidades eram 10 km por hora, 20 km por hora e 40 km por hora, prove que em qualquer instante após a discussão, suas posições formavam vértices de um triângulo retângulo. Então, temos a seguinte situação. Aqui é o centro, o local onde os lutadores estavam, que no caso é o bar, e aqui as direções em que eles saíram. O Anderson saiu nessa direção a 10 km por hora, o Vitor saiu nessa direção a 20 km por hora e o José saiu nessa direção a 40 km por hora, e cada posição formando 120 graus uma com a outra. Assim, podemos traçar um triângulo AVJ, como temos aqui, e além disso, com o centro, conseguimos outros três triângulos menores, AOV, VOJ e JOA. Vamos considerar AO de medida 10T, visto que o Anderson saiu a 10 km por hora. Vamos considerar OJ como 20T, visto que o Vitor saiu a 20 km por hora, e OJ como 40T, visto que o José saiu a 40 km por hora. E aqui os ângulos de 120 graus. Então, pela lei dos cossenos, ela nos diz o seguinte, que, por exemplo, no triângulo AOJ, a medida de AJ ao quadrado será a medida deste lado ao quadrado, mais a medida deste lado ao quadrado, menos duas vezes este lado vezes esse, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao lado da J, que no caso é este ângulo aqui, o ângulo AOJ, que é de 120 graus. Então, aplicando essa lei, nós temos o seguinte: AJ ao quadrado é igual a 10t ao quadrado mais 40t ao quadrado menos duas vezes 10t vezes 40t vezes cosseno de 120. Já no triângulo AOJ já falamos, né? Já no triângulo AOV, temos que AV ao quadrado é igual a 10t ao quadrado mais 20t ao quadrado menos duas vezes 10t vezes 20t vezes o cosseno de 120. E por fim, no triângulo VOJ, nós temos que VJ ao quadrado é igual a 20t ao quadrado mais 40t ao quadrado menos duas vezes 20t vezes 40t vezes o cosseno de 120. Observe que para determinarmos os valores de AJ, AV e VJ, nós precisamos saber quanto que vale o cosseno de 120 graus, visto que ele aparece nas três igualdades. Só que nós sabemos que o cosseno de 180 graus menos 1 alfa é igual a menos cosseno de alfa. Então, se considerarmos alfa igual a 60 graus, nós temos que o cosseno de 180 menos 60 é igual a menos cosseno de 60. Ou seja, que o cosseno de 120 graus é igual a menos o cosseno de 60 graus. Além disso, nós sabemos que o cosseno de 90 menos 1 beta é igual a seno de beta. Então, se considerarmos beta igual a 30 graus, nós temos que o cosseno de 90 menos 30, que no caso é o cosseno de 60, é igual ao seno de 30 graus. E nós vimos em sala de aula que o seno de 30 é igual a meio. Daí nós temos o seguinte: cosseno de 120 é menos cosseno de 60. E cosseno de 60 é igual a meio. Então, o cosseno de 120 é igual a menos meio. Agora que já sabemos quanto que vale o cosseno de 120, podemos substituir nas três igualdades que nós tínhamos. Assim, fazendo isso, nós teremos que AJ ao quadrado será igual a 2100t ao quadrado, AV ao quadrado será igual a 10t ao quadrado e VJ ao quadrado será igual a 2800t ao quadrado.
Só que observe o seguinte, 2.800t ao quadrado é igual a 700t ao quadrado mais 2.100t ao quadrado. E isso é a mesma coisa que VJ ao quadrado é igual a J ao quadrado, a V ao quadrado, mais a J ao quadrado. Então, lembre o seguinte, AJ, AV e VJ são lados de um triângulo, são lados do triângulo AVJ. E se temos essa relação, essa igualdade dos lados dos triângulos, isso nos lembra o Teorema de Pitágoras. Então, pela recíproca do Teorema de Pitágoras, já que vale essa relação, o triângulo AVJ é um triângulo retângulo e, neste caso, ele vai ser um triângulo retângulo em A. Assim, fica demonstrado que em qualquer instante após a discussão, as posições dos lutadores formam vértices de um triângulo retângulo. A segunda questão que irei apresentar é a questão número 8 da lista de exercícios. Ela nos diz o seguinte: sejam ABC um triângulo retângulo em A e M o ponto médio do cateto AC. Prove que a tangente do ângulo MBC é menor ou igual a 1 sobre 2 raiz de 2. Então, temos aqui o triângulo ABC, retângulo em A, M o ponto médio do lado AC. E vamos traçar o segmento BM, visto que queremos procurar a tangente do ângulo MBC, que é este ângulo aqui. Só que para facilitar, vamos anotar este ângulo MBC de alfa. E o restante, que sobrou aqui do ângulo, que seria o ângulo ABC, no caso sobrou o ângulo ABM, vamos chamá-lo de beta. Além disso, o lado oposto ao ângulo A, nós vamos anotar de Azinho, o lado oposto ao ângulo B de Bzinho, e o lado oposto ao ângulo C de Czinho. Só que nós precisamos procurar a tangente do ângulo alfa. Só que a tangente nos lembra que ela está definida para triângulos retângulos. E naquele caso, nós não temos. Vamos voltar aqui. Aqui não é um triângulo retângulo. Então, vamos pensar em procurar a tangente dessa soma de alfa mais beta, visto que esse ângulo todo remete a um triângulo retângulo. Então, a tangente de alfa mais beta, por definição, é seno de alfa mais beta sobre cosseno de alfa mais beta. Só que aqui temos um seno de uma soma e cosseno de uma soma. Então, podemos desenvolver, e isso será igual a seno de alfa vezes cosseno de beta, mais seno de beta vezes cosseno de alfa, sobre cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta. Nós podemos multiplicar e podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por cosseno de alfa vezes cosseno de beta, sem alterar essa igualdade. Então, fazendo isso, nós temos que seno de alfa vezes cosseno de beta sobre cosseno de alfa vezes cosseno de beta, mais seno de beta vezes cosseno de alfa sobre cosseno de alfa vezes cosseno de beta, isso tudo sobre cosseno de alfa vezes cosseno de beta, sobre cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta, sobre cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Só que observe que aqui temos cosseno de beta sobre cosseno de beta, e isso dá 1, então podemos cancelar. Cosseno de alfa sobre cosseno de alfa, também dá 1, podemos cancelar. Cosseno de alfa sobre cosseno de alfa, dá 1, e também podemos cancelar. E também, esqueci de riscar aqui, nós temos cosseno de beta sobre cosseno de beta, também irá cancelar. Então, esse termo todo aqui será igual a 1. Daí, ficamos com seno de alfa sobre cosseno de alfa, mais seno de beta sobre cosseno de beta. Isso tudo sobre 1 menos seno de alfa vezes seno de beta sobre cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Só que seno de alfa sobre cosseno de alfa, por definição, é tangente de alfa. Então, e seno de beta sobre cosseno de beta é tangente de beta. E aqui é a mesma coisa. Seno de alfa sobre cosseno de alfa é tangente de alfa.
e seno de beta sobre cosseno de beta é tangente de beta. Então, para quaisquer alfa e beta, nós temos que tangente de alfa mais beta é igual a tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Agora que já temos essa relação para quaisquer alfas e betas, vamos voltar ao nosso triângulo, que é este caso aqui. Só lembrando que M é ponto médio, então a distância de A com M vai ser B sobre 2, e a distância de M até C vai ser B sobre 2. E nós chegamos nessa relação. Então, substituindo pelos valores que nós temos, a tangente de um ângulo qualquer, no triângulo retângulo, ela é dada pelo cateto oposto, a medida do cateto oposto, sobre a medida do cateto adjacente. Então, a tangente de alfa mais beta, que é a medida deste ângulo aqui, vai ser igual a B, que é a medida deste lado, sobre C, que é a medida deste lado, que eu coloquei aqui. A tangente de alfa nós não conhecemos, nem podemos calcular, porque ela não nos remete a um triângulo retângulo. Já a tangente de beta, ela novamente está aqui, é este triângulo aqui, então é um triângulo retângulo, e ela será dada pelo cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Então, será B sobre 2 sobre C, que é B sobre 2C. 1 menos a tangente de alfa, nós não conhecemos, e a tangente de beta, que igual vimos, é B sobre 2C. Daí, multiplicando o cruzado, nós temos que B vezes 1 menos B tangente de alfa sobre 2C é igual a C, que multiplica a tangente de alfa mais B sobre 2C. Agora, só multiplicando, nós temos que B menos tangente de alfa vezes B ao quadrado sobre 2C é igual a C tangente de alfa mais B sobre 2. Só vamos então agrupar a tangente de alfa, que é ela que nós queremos determinar. Então, temos que C tangente de alfa mais tangente de alfa vezes B ao quadrado sobre 2C é igual a B menos B sobre 2. Colocando a tangente de alfa em evidência, temos que tangente de alfa, que multiplica B ao quadrado mais 2C ao quadrado sobre 2C, é igual a B sobre 2, já que B menos B sobre 2 é B sobre 2. E agora, podemos cancelar esses dois termos, o 2 com 2, e passando isso aqui para o outro lado, dividindo, nós temos que a tangente de alfa é igual a BC sobre B ao quadrado mais 2C ao quadrado. Então, nós conseguimos encontrar quanto que vale a tangente de alfa, que é a tangente do ângulo que nós queremos, MBC. Só que o exercício não pediu isso. Ele pediu para verificarmos uma desigualdade. Só que observe o seguinte: para tudo B e C reais, nós temos que a raiz de 2 vezes C menos B ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Resolvendo este produto notado, nós temos que 2C ao quadrado menos 2 raiz de 2BC mais B ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. E daí, B ao quadrado mais C ao quadrado é sempre maior ou igual a 2 raiz de 2 vezes BC. Só que nós vimos que a tangente de alfa é igual a BC sobre B ao quadrado mais 2C ao quadrado. Então, isso sempre vai ser menor ou igual a BC sobre 2 raiz de 2BC. Porque nós vimos que esse termo, B ao quadrado mais 2C ao quadrado, é sempre maior ou igual a 2 raiz de 2BC. Então, se nós temos um termo dividido por outro, e aqui o mesmo termo, só que dividido por um termo menor, então toda essa fração vai ser maior ou igual a essa fração. Só que aqui podemos cancelar o BC com BC. Então, esse termo aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de 2. Ou seja, que a tangente de alfa é menor ou igual a 1 sobre 2 raiz de 2. Portanto, a tangente do ângulo MBC é menor ou igual a 2 raiz de 2, como queríamos mostrar. E assim fica finalizado o trabalho. Obrigada!